jovem pontinovense Antônio Lino é desenhista, grafiteiro e designer. Ele desenha desde quando era criança. E quando o incentivo vem de casa, da própria família, tudo fica mais fácil. Eu comecei bem cedo, né? Desde os meus primeiros anos eu sempre fui voltado para essa questão de arte, né? O meu pai, ele não é desenhista nem nada, mas ele também é um pouco voltado para essa arte, ele está sempre rabiscando e eu acho que foi por influência disso. Eu sempre via meu pai rabiscando, fazendo alguma coisa, ele gosta de fazer móvel, essas coisas ele mesmo fazia, então ele estava sempre rabiscando. Então, eu acho que foi por influência disso. Eu comecei vendo ele rabiscando e aos poucos eu fui me introduzindo nessa área. Quando eu tinha por volta ali de 7, 8 anos, e eu queria muito um videogame da época, né? Eu até pedi para o meu pai, mas eu não sei se por não ter condição, não sei o que, ele acabou não me dando aquele videogame de aniversário. E aí, ao invés de me dar aquele videogame, ele me deu um kit de desenho, um kit muito grande, com lápis, borracha, réguas e outras coisas. E ele falou comigo assim, né, eu prefiro que você desenhe do que você perca seu tempo fazendo isso agora, né? E aquilo foi um divisor de água para mim, foi um estalo, né? Porque eu não fiquei triste de receber o kit, mas eu vi que aquilo era um incentivo, né? Que meu pai, né, mesmo com pouca idade, ele já me estimulava a seguir aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria. Na escola, como o próprio Antônio diz, ele era um menino que desenhava. Isso também ajudou para que ele desenvolvesse ainda mais o talento que tinha. Na escola eu acabava me tornando o menino que desenhava. Então, trabalhos de arte, todo mundo corria para fazer comigo, exposições de escola, o pessoal da escola me procurava, precisava fazer painéis, coisas, né? Não tinha só eu, né? Mas procurava a mim e alguns outros amigos que desenhavam junto comigo na época. Então isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Foi amadurecendo na etapa escolar e aí quando eu fui ver meio que já tinha isso em mim, já vivia disso praticamente, né? Então sempre foi ali, o desenho, a arte em si, a questão de ver e representar aquilo de alguma forma, seja através do desenho, através do grafite, através de uma arte digital, que é o que eu trabalho hoje. Então isso sempre teve presente em mim e sempre foi muito incentivado por aqueles que estavam à minha volta. Seja os meus pais, seja a escola em si, a comunidade escolar, a minha família. Então tudo sempre me estimulou a ter isso na minha vida, a caminhar junto com isso. Então a arte sempre esteve presente para mim desde muito cedo. Antônio também é grafiteiro. O encontro com essa expressão de arte surgiu em um projeto realizado em Ponte Nova pela Polícia Militar em 2015. Teve um projeto aqui em Ponte Nova por volta de 2015. A cidade estava sofrendo, né, não sei se eu posso dizer assim, mas era como se fossem alguns ataques de vandalismo, né? Algumas pessoas pegavam latas de spray e saíam pichando a cidade, né? Tanto patrimônio público, né? Locais públicos quanto locais privados, não sei o quê. E a Polícia Militar teve uma iniciativa de fazer um projeto ao invés de simplesmente pintar aqueles lugares da cor que eles eram, tampar aquelas pichações com o grafite, né? O projeto se chamava Pichação Tô Fora Eu Grafito, né? Um projeto da Polícia Militar que convocou, né? Convidou alguns artistas aqui da cidade, artistas muito bons por sinal, e a gente se juntava e a gente via, por exemplo, um lugar que a gente grafitou foi ali no Muro do Reinaldo. Até pouco tempo atrás tinha aquele grafite lá. A gente via algumas pichações ali, a gente pegava o painel, o lugar que ia ser feito, e a gente rabiscava, assim, fazia um desenho por cima e depois a gente transferia esse desenho para lá. Então o meu envolvimento com grafite foi através desse projeto junto com outras pessoas, né? E aí a gente fazia algumas intervenções artísticas em vários locais da cidade, né?
Atualmente, Antônio é designer em uma agência. O design gráfico foi a alternativa que ele encontrou para conseguir trabalhar com a arte. E durante a entrevista, ele fez uma confissão. O caminho dele no design começou depois de desobedecer uma ordem do pai. O meu pai, ele queria, né, apesar dele me incentivar na infância, ele queria algo mais concreto. E meu irmão, ele é técnico em edificações. Meu pai queria que eu seguisse essa mesma linha dele, né, até para ajudar ele nos projetos e tudo mais. E aí meu pai, ele me pediu para ir numa escola de informática e ele falou, vai lá e faz sua inscrição no curso de AutoCAD, que é um curso mais voltado para projetos de edificação e tudo mais. Eu fui nessa escola e aí lá as pessoas me falaram, tipo assim, me falaram desse curso de AutoCAD, mas também me falaram de um curso de design gráfico. De certa forma eu desobedeci meu pai e quando eu fui ver eu fiz o curso de design porque me interessou mais, né? Era o que eu queria fazer. E aí a partir dali eu fui desenvolvendo. Dentro do curso tinha como se fosse um prêmio para quem se destacasse melhor no curso ganharia um estágio em uma gráfica aqui de Ponte Nova. Eu fiz esse curso e acabei, né, sendo presenteado com esse estágio e a partir dali foi o deslanche dentro do design em si. Eu vi que os meus desenhos eles poderiam tomar outra característica dentro do meio digital, né, do meio impresso, digital. O desenho continua sendo um hobby, aquele escape para momentos de tensão ou para passar o tempo, mas também é algo que ajuda no trabalho como designer. O desenho ele ficou mais como um hobby, né? Sempre que me veio uma inspiração, eu pego o papel, caneta e desenho, ele entrou para mim como se fosse um hobby, né? É uma válvula de escape. Quando eu estou muito estressado, eu rabisco um pouco. E ele também auxilia no meu trabalho em si, né? Através do design a gente faz tudo pelo computador, digital e tudo mais, mas às vezes falta aquela inspiração do papel, do desenho em si, de coisas que ainda não existem no digital. Antônio destaca que a pandemia o impactou como artista. A principal inspiração era ver o movimento da rua, as pessoas caminhando, os carros passando, a natureza. Como ele passou a trabalhar em casa, praticamente não via mais isso. Quando começou a pandemia, meio que o mundo se fechou, né? Então a gente não podia mais sair de casa, a gente, né, ainda tem que ficar em casa, tomar esses cuidados, né? A gente não podia mais abraçar as pessoas, ver as pessoas, caminhar pelas ruas de certa forma com uma segurança maior. Então isso me impactou bastante porque a gente foi remanejado para trabalhar em home office. Então eu ficava em casa fico em casa com a minha família e aí eu perdi um pouco dessa referência visual do mundo girando, das coisas acontecendo e tal. Com a flexibilização das coisas e a gente se acostumando com esse novo mundo, com esse novo normal, né, ele abriu um pouco as possibilidades, né? Então, de vez em quando eu dou uma caminhada na rua, né, no quarteirão, para ver o mundo girar, para ver as coisas passarem e retomar um pouco dessa inspiração, desse contato que eu tinha com tudo, né? Então, me impactou bastante porque eu perdi, né, de princípio ali a minha fonte de inspiração, a vida, né, ver a vida acontecer. Antônio chegou a trabalhar com outras coisas, mas não teve jeito. A arte, o desenho sempre o chamavam de volta. Para ele, a arte é mais do que uma forma de ganhar a vida. É inspiração, é motivação. Eu sempre vi que aquilo era o meu caminho, né? Eu já trabalhei em outros lugares, outros setores e tudo isso me fez perceber ainda mais que a arte era o meio que eu precisava para viver, né? E eu me sinto bem, me sinto realizado fazendo qualquer coisa que esteja relacionada a isso, né? O desenho, o grafite, uma arte para rede social, uma campanha publicitária. Então isso me alimenta, me motiva, é o que me faz, de certa forma, levantar da cama, né? Eu tenho um quadro de referência que eu fiz para minha avó, que fica lá exposto na sala dela.
E para ela é um motivo de orgulho. Quando eu dei o quadro para ela, ela ficou muito feliz. E é o que sempre me motiva. Eu sempre lembro da felicidade que ela teve quando ela viu aquele quadro, quando eu dei para ela de presente aquele quadro. Assim como eu vejo o quanto as pessoas se sentem felizes quando eu faço uma arte, as pessoas veem, nossa, que bacana, que não sei o que, era o que eu esperava, né, as artes pelas ruas. Então, ver essa gratidão das pessoas, ver a felicidade nela brotar através de um simples desenho, de alguma coisa, isso me motiva, né? Isso me faz ver que, de fato, eu escolhi o caminho certo, né? Eu sempre quis viver disso, hoje me sinto realizado vivendo disso, né? Então, a arte, ela representa tudo em mim, né? A forma como eu falo, a forma como eu vejo, a forma como eu represento, a forma como eu trabalho. Então, ela sempre esteve presente e é algo que eu sempre quero levar para a minha vida e para as pessoas que estão, né, ao meu redor.